Tudo a gente tá falando para um platô de um cara num off. Uhum. E no cut, a mesma coisa? Ele estagnou no cut, ele começa um off. Como é que o cara sai do platô do cutting? Porque você já deve ter ouvido, né? O cara fala, puta, meu, já apertei a dieta, aumentei o cardio, não tô secando mais. Existe o platô no cutting? Ou o cara acha que tá em déficit calórico e não tá? O platô no cutting, ele não é porque o metabolismo... assim, quando a gente perde peso, o metabolismo diminui. Ele cai porque se você diminui a tua massa corporal, o teu corpo gasta menos calorias. E Certo. tem um efeito chamado de adaptação metabólica, que é uma redução do metabolismo que é além daquilo que é previsto pela perda de peso. Então, vamos supor que você tem 100 quilos e você baixa para 90, com 100 quilos teu gasto calórico, vamos supor que é 3.500 calorias. E com 90 deveria ser, sei lá, 3.000 calorias. Chutando aqui, um valor qualquer. Só que quando o cara perde peso aqui de 100 para 90, em vez dele estar com 3.000 calorias de gasto, ele está com 2.800. Isso é um efeito da adaptação metabólica. Não é um efeito muito grande. Tem muita gente que exagera, acha que isso daí é algo que vai fazer o cara parar de perder peso. Não é. Normalmente é um efeito que está relacionado à perda de peso, mas não é um efeito... É um efeito grande só quando o cara perde 50 quilos, uma coisa absurda assim. Aí é um efeito maior. Mas essa redução do metabolismo, mesmo com essa adaptação metabólica, ela não é suficiente para fazer você parar de perder peso com 1 mês de dieta, 2 meses e tal. Então, em estudos que avaliam a mudança do metabolismo com o tempo, eles observam que se uma pessoa seguir uma dieta à risca, 100% de adesão, tipo o cara fazer todos os dias e manter o mesmo gasto calórico e tal, ele só chegaria num platô depois de 3 anos de dieta. 3 anos. Caralho. E tem Mais gente ou que menos. acha que em 3 semanas estagnou, né? Não, tô estagnado. Exato. Nossa, Pessoas que na fazem cirurgia... consultoria- Então, assim, mesmo as pessoas que perdem muito peso, que têm sucesso, elas não conseguem manter a adesão por tanto tempo. Por 3 anos. E isso não é fraqueza, tá? Não é porque o cara... questão... Não, isso é fisiológico. Por quê? Quando a gente perde peso, o que acontece? A fome aumenta. Sim. Isso é fisiológico, a fome aumentar. Uhum. Quanto mais peso você perde, mais fome você vai ter. Às vezes, ali nos primeiros quilos, você não sente fome, né, tal. Mas existe ali uma relação, mais ou menos, uma estimativa de que para cada 1 quilo que a pessoa perde, o apetite aumenta uma magnitude de 100 calorias. Ou seja, você perde 5 quilos, você tem uma fome de 500 calorias. Isso é uma estimativa mais pensando em obesidade. Mas, enfim, a gente sabe que a fome aumenta. Sim. E quanto mais peso você perde, maior a fome. O principal freio do emagrecimento, a gente sabe hoje, não é a redução do metabolismo, é o aumento do apetite. E por que isso? Porque quanto mais fome a gente tem, mais a gente tem dificuldade de manter a dieta. Então a tendência de qualquer pessoa que faça dieta, seja o mais relaxado, seja o mais dedicado, é ser cada vez menos consistente com a dieta. Só que qual que é a diferença do cara mais dedicado? Ele consegue manter por mais tempo a adesão. Então, ele consegue muitas vezes chegar lá no percentual de competição, o bodybuilder. Principalmente se ele já parte de um ponto inicial que ele já tem um BF meio baixo, um percentual baixo. Se você pega um obeso, ele tem um percentual muito alto. Então, quando ele chegar num percentual de 20%, a fome dele já está muito alta. Então, ele já está com muita dificuldade de manter a adesão à dieta. Por isso que tratar a obesidade é muito foda. Porque a perda de peso é antifisiológica. O corpo não quer que a gente perca peso. Sim. E isso é muito louco. É um mecanismo evolutivo de proteção, porque o nosso corpo entende que a gente está numa situação de alerta. Tipo, caralho, tá faltando energia. Então, o mecanismo que o corpo tem é o quê? Diminuir o metabolismo e aumentar o apetite para buscar alimento. Até porque se o apetite não aumentasse e a gente não tivesse prazer com comida, né? Tem tanto que a gente vê, além da fome aumentar, os alimentos ficam mais saborosos. Principalmente alimento rico em gordura e açúcar. Por quê? É como se teu corpo falasse, come mais essa porra porque tem caloria. E qual que é a pira disso, né? Você tem mais prazer quando come uma pizza em dieta. Não é verdade? Sim. Isso daí, cut. Em off, É uma pizza. Não Você é, nem quer comer nada. só você ficar muito tempo sem comer ali, umas horas. Mas o prazer de você comer uma pizza em pré-conto e um chocolate é muito maior. Entendeu? E aí que tá. Tem estudo que eles fazem o rato eles tiram o prazer do rato, eles cortam o mecanismo de prazer do rato e o rato morre.
Se o animal não tem prazer com o alimento, ele morre. Ele não come mais, ele morre. Caramba. Claro que o ser humano não aconteceria isso. O ser humano, por ser racional, ele... Né? Se eu não comer, eu vou morrer. Mesmo que ele não tivesse prazer. Tira os hormônios do super pra ver se ele aguenta, velho. Mas o prazer é algo... O prazer é algo inerente ao processo. E a gente sente mais prazer com os alimentos quando a gente está numa dieta hipocalórica. Então, além da fome aumentar, o nosso prazer aumenta. Principalmente comendo alimentos ricos em gordura e açúcar. Então, fica difícil, cada vez mais difícil. Quanto mais peso você perde, mais difícil é seguir a dieta. E aí, onde que entra o platô? O platô, obviamente, platô, se a gente está falando, é quando você para de perder peso. Uhum. Então, se o cara parou de perder peso, e vamos ser mais claro, parou de perder gordura, ele não está mais em déficit calórico. Isso é fato. Porque déficit calórico não é uma coisa que você fala assim, ah não, mas eu estou em déficit e não estou emagrecendo. Veja bem, você acha que está em déficit. Isso. Ah não, mas eu fiz a conta. Você fez uma conta, quem disse que a conta está certa? Entendeu? Então, assim... O que eles observam nos estudos, que medem o gasto calórico da galera, é que normalmente a pessoa acha que ela come menos do que ela realmente come. Uhum. Então, mesmo as pessoas que têm sucesso no emagrecimento, eles costumam subestimar a ingestão calórica em 500, 600 calorias. Veja, um cara que emagreceu. Até esse cara que emagreceu, ele acha que ele come 1.500, ele come 2.000 calorias. E esse cara teve sucesso. Imagine o cara que parou de perder peso com um mês e acha que está em déficit. Esse cara deve subestimar ainda mais. Então... E por que as pessoas subestimam o que elas comem? Porque a percepção que as pessoas têm do que elas comem é... Veja bem, uma coisa... Eu tenho conhecimento de nutrição. Sim. Se jogar aqui uma porção de fruta, uma porção de chocolate, eu tenho noção da quantidade. O leigo não tem, né? Uhum. O bodybuilder também tem mais noção porque ele pesa as comidas e tal. Então as pessoas que monitoram mais a ingestão alimentar, elas têm mais facilidade de manter a adesão por mais tempo. O cara que não faz isso, ele tem um risco de se sabotar maior. Mas, de qualquer forma, como a fome aumenta, a tendência é o quê? A gente consegue diminuir a ingestão calórica no início da dieta, a gente vai perdendo peso. E aí, vai passando o tempo, os meses, a fome vai aumentando, a gente vai tendo mais dificuldade de manter a dieta. Então, o que acontece? A gente começa a flexibilizar mais a dieta. Às vezes, é uma flexibilização assim, vou pôr um pouquinho mais de arroz aqui, na outra refeição o cara come um pouco mais de fruta. Vou comer chocolate aqui, não vai dar nada, eu faço mais cardio. Então, essa flexibilidade, a gente vai relaxar a adesão à dieta, por quê? Porque fica mais difícil. Então, quando o cara atinge o platô, é porque, na verdade, ele já está comendo mais ou menos a mesma coisa que ele estava comendo no início. Mas ele nem se deu conta. Tá? Agora, claro que o cara que tem mais sucesso é aquele cara que consegue ser mais consistente por mais tempo. Ele relaxa menos a dieta. Mas você vê, por exemplo... Tem indivíduos obesos que eles conseguem perder 50 quilos. Por que a cirurgia bariátrica é uma parada tão revolucionária para o tratamento da obesidade? Porque o cara que faz bariátrica, ele tem menos fome. Então, ele tem mais facilidade de manter em déficit por mais tempo. O cara que está perdendo peso na base da dieta e do treino, por mais que ele aumente a proteína para dar saciedade, por mais que ele... diminua ali a densidade calórica da dieta comendo alimentos com menos calorias, ainda assim a fome vai vir cada vez mais violenta para perder peso. Então é claro, né? O bodybuilder, ele consegue atingir um percentual de competição de 4%, 5%, e ele vai ter mais facilidade se o percentual de off não está mais longe, não está tão distante. Se o cara está meio gordo no off, ele vai ter mais dificuldade de chegar a isso. Isso é meio claro para nós. Por quê? Principalmente porque é mais difícil você aguentar a dieta por mais tempo. Sim. Não é nem aguentar a dieta por mais tempo. É você aguentar uma dieta muito restrita por mais tempo. Porque você pode fazer o Eduardo Correia gosta de trabalhar com uma dieta por muito tempo. Só que tem um detalhe. A perda de peso dele é mais lenta. Então é mais sustentável. O cara que precisa perder muita gordura... ele vai ter mais dificuldade de chegar num percentual muito baixo, extremo, porque ele tem que manter um déficit agressivo e a fome vai vir violenta, né? O metabolismo até diminui. A estimativa é que cada 1 quilo de peso que você perde, o teu metabolismo diminui umas 20 a 30 calorias. Então vamos pegar lá. Você perde 10 quilos, teu metabolismo cai 200, 300 calorias. Se você está com um déficit de 700,
você continua em déficit, mesmo o metabolismo reduzindo 200 calorias. Você está num déficit menor, mas continua em déficit. Então você está perdendo peso mais lento, mas continua em déficit. Por isso, cara, que essa visão hoje, eu falo assim, eu falo para meus pacientes, quando eles me contratam, né? Cara, eu vou passar uma dieta para você e enquanto você tiver resultado, eu não vou mudar a dieta. Você não vai me pagar, você não está me pagando mensal para eu mudar a tua dieta. Você está pagando pro meu acompanhamento. Para eu te orientar. Se você tiver com dificuldade na dieta, a gente vai lá e adapta, vê o que tá dificuldade, às vezes o déficit. E o que acontece? Às vezes, né, o cara tá evoluindo, às vezes o cara parou de evoluir. E aí você fala assim, pô, pensa bem, um cara perdeu 4 quilos no primeiro mês, 5 quilos. Aí ele para de evoluir no segundo mês, no terceiro, né? Fica ali 4 semanas. Não foi porque o metabolismo reduziu, é porque ele não tá mantendo a dieta mais. Porque não tem como uma pessoa tá um déficit que faz ela perder 4 quilos no primeiro mês, não tem como ela continuar com o déficit e parar de perder peso. O metabolismo não tem como reduzir tanto a ponto de fazer ela parar de perder peso no segundo mês. Então é o cara que relaxou a dieta demais. Então eu sei que eu preciso entender a dificuldade dele de continuar seguindo a dieta. E não reduzir mais as calorias. Porque eu falo assim, não adianta eu mudar a dieta de alguém que não está conseguindo seguir a dieta mais fácil. Né? Eu passei uma dieta com déficit de 500. O cara não está conseguindo fazer a dieta com déficit de 500, ele não vai conseguir fazer a dieta com déficit de 800. Não tem lógica. Então, por isso que quando uma pessoa é consistente na dieta, ela não precisa ficar mudando a dieta. Se você faz uma dieta e você tem resultado nas primeiras 4 semanas, é sinal que essa dieta você não vai precisar mudar tão cedo. Mas não faz sentido você ir perdendo peso e ir ajustando as calorias da dieta? Porque aquele cálculo foi feito para quando, vamos supor, você tinha 100 quilos. Agora você está com 90, aquele déficit, a conta não é mais a mesma.